Eu estou aqui trazendo a bênção do meu pastor Leonardo, minha pastora Rosane. Eu quero agradecer a Deus, a pastora Cássia, ao pastor Leandro pelo convite, porque é sempre uma honra poder retornar aqui com vocês, amém? Já é de casa, vocês já são minha família, já tenho vocês aqui no meu coração, amém? Glória a Deus por isso. Gente, quando o pastor ele me convidou, ele já passou o tema, né, da campanha. E quando eu fui estudar esse propósito que Deus confiou ao coração do pastor, eu pedi para que o Espírito Santo de Deus me direcionasse à necessidade da igreja e que cada um saísse daqui de posse daquilo que Deus tem reservado para você. Então, a Adriana, ela não tem nada para oferecer para você se do céu não for dado algo para ela. A expectativa da Adriana tem que sair e a expectativa no Senhor tem que ser depositada, porque é dele que vem a bênção para as nossas vidas. Amém? Eu quero estar lendo com os irmãos o livro do profeta Isaías, capítulo 61. Eu vou estar lendo com os irmãos, versículo 1 e versículo 2. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisões aos presos e a pregar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E eu vou estar indo com os irmãos lá em Lucas 4. Lucas 4, a partir do seu verso 17, a palavra do Senhor fala assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos e conceder restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Amém? Deixa eu orar com você em cima dessa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado Deus, mais uma vez diante do Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Amado Deus, eu te peço mais uma vez que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e os nossos ouvidos espirituais, para que possamos sair daqui, Senhor, em posse da tua palavra. Portanto, tu tens liberdade para agir no nosso meio, da maneira que o Senhor quiser. Pois o Senhor é bem-vindo, Senhor, para agir no meio da tua igreja, nos dá clareza de pensamento, e eu já quero repreender na autoridade do teu nome, Jesus, todo espírito maligno que se opõe à tua palavra. Traga, Senhor, o entendimento e a sabedoria para o teu povo, porque precisamos sair daqui em posse da verdade, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Igreja, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Deus, Ele chama Moisés. Calma, eu vou chegar em Isaías. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele chama o legislador Moisés, e Ele começa a passar algumas ordenanças a Moisés. E uma das ordenanças que Ele entrega a Moisés é que a cada 50 anos, o povo de Deus deveria comemorar o ano do jubileu. Passava-se 50 anos, o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, recebia a mando do Senhor essa ordem, para que todos eles desfrutassem de bênçãos, de restaurações, de libertações, e essas bênçãos só poderiam ser liberadas para o povo de Deus a cada 50 anos. Então o povo ele vivia um período de aproximadamente 49 anos, esperando um ano do jubileu, para receber libertação, restauração, restituição, alegria, consolo. A Bíblia vai nos dizer que quando o povo havia uma dívida, no ano do jubileu, aquela dívida era perdoada. E quando alguém tinha alguma dívida que não conseguia pagar,
os filhos daquela pessoa eram entregues para o credor, a fim de pagar e quitar a dívida que aquela família tinha com o credor. Se havia perdas de propriedade, era entregue. E assim o povo vivia uma perda sucessiva. E durante 49 anos, o povo esperava com que os 50 anos chegassem, o ano do jubileu. E esse ano, quando ele chegava, era necessário que tudo que havia se perdido fosse restituído. As propriedades que se perderam eram de lei ser devolvida. Os filhos que eram levados cativo eram de lei obrigados a ser devolvidos aos seus pais. Os escravos que estavam na época também tinham que ser libertos. Todas as dívidas eram perdoadas. A Bíblia vai dizer, e o Senhor vai deixar bem claro para nós dentro dessa palavra, que o povo não podia nem trabalhar naquele ano, que a terra deveria ter o seu devido descanso. Então, no ano anterior, a terra produzia 3 vezes mais, para suprir o ano que ela ia ficar parada e 2 anos seguintes. Então, por isso que se fala de restauração, por isso que se fala de multiplicação e por isso que se fala de libertação. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando o povo esperava esse tempo chegar, o ano do jubileu chegava sobre a vida do povo de Israel, agora um decreto era liberado e todo mundo tinha que obedecer, e a terra tinha que descansar dentro desse período. O profeta Isaías vai fazer uma menção dessa mensagem, dessa palavra, e ele vai atribuir essa responsabilidade ao Messias, Jesus Cristo, nosso Deus. A Bíblia vai nos dizer que nesse livro de Isaías, capítulo 61, que nós acabamos de ler, o profeta Isaías, ele está trazendo uma menção, porque ele é um profeta messiânico, é ele que vai trazer direções para o povo de Deus acerca do Messias, o escolhido, o Filho de Deus. Então essa mensagem de Isaías 61, ela está relacionada a Cristo. Mas esse ano do jubileu só era liberado para o povo dele. Mas agora vai vir uma diferença. Através de Cristo, a Bíblia vai nos dizer que lá em Lucas 4, quando nós acabamos de ler essa palavra, a Bíblia vai dizer que após o seu batismo, Jesus agora é levado ao Espírito Santo para o deserto, e ali ele é tentado pelo diabo por 40 dias. E quando ele retorna, ele entra na sinagoga, e o livro que é dado para ele ler é justamente o livro do profeta Isaías, que ele abre este livro que nós lemos, e ali ele começa a ler a profecia que Isaías profetizou há muitos anos antes dele vir. E agora a Bíblia vai nos dizer que o profeta, o Senhor Jesus Cristo, lendo essa palavra, ele fala: agora se cumpre essa profecia. Quando ele libera essa palavra e ele fecha o livro, o pergaminho, ele está querendo dizer que até então, aquela lei era só para o povo judeu. Mas através da graça e mediante Jesus Cristo, eu não preciso esperar mais 50 anos para receber do Senhor restauração, restituição, renovo, fortalecimento, multiplicação e alegria. Porque o ano aceitável do Senhor é para todos aqueles que confessam Cristo como teu Senhor. E confessa Ele como Senhor, então mediante a graça, essa promessa é liberada para você, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Então o adversário, sabendo que Cristo já liberaria em nós essa palavra, ele vem lutando contra a minha vida e contra a tua vida, querendo minar as minhas forças, as tuas forças, tirando de ti a certeza de que Deus já liberou através da tua palavra o ano aceitável do Senhor. Então o que acontece? O adversário da minha alma e da tua alma vai lutar todos os dias para querer colocar em você o que? Falta de esperança, falta de fé, falta de consolo. Mas essa palavra, ela vem de encontro à minha e à tua necessidade, e o Senhor dá uma ordem para nós nesta noite. Se você entrou aqui desesperançoso, achando que você não seria restaurado, muito pelo contrário, o ano aceitável do Senhor chegou na tua história, já está na tua família,
olha, eu já libertei você dos seus credores, eu já te libertei da opressão dos seus adversários, portanto não dê ouvido ao que Satanás tem falado, e muitos de nós têm esquecido. A palavra do Senhor vai nos dizer em Números 23, que certa feita, o povo de Deus estava entrando nas terras prometidas, e agora o rei Baraque decide olhar para aquele povo e falar, não é possível, por onde esse povo anda, ele lambe, por onde esse povo passa, ele arrasta tudo, ele carrega consigo tudo, e agora uma ordem é dada para este rei. Que rei? Ele pede para que o profeta, o rei Baraque, o rei dos amonitas, ele dá uma ordem, ele pede para que o profeta, um dos seus mensageiros, suba até Balaão, peça para que Balaão amaldiçoe aquele povo. E a Bíblia vai nos dizer que por várias tentativas, os mensageiros vão até o profeta Balaão. Quando o profeta retorna, eu quero que você entenda que é isso que eu quero encaixar com você, por favor, eu não estou saindo da mensagem. A Bíblia vai nos dizer, quando o profeta decide retornar a mando de Deus, ele vem acompanhado da sua jumenta. E agora, num determinado caminho, um anjo do Senhor aparece a ele e dá ordem para que ele não ultrapasse, dá para a jumenta. Só que ele não entende o que está acontecendo. E agora, o próprio Balaão vai começar a bater naquela jumenta. E então ela decide falar a mando de Deus. E a ordem que ela dá para ele é, porque você está me espancando? Por que você está me batendo? Se você não sabe, o anjo, se não fosse eu virar para o lado, o anjo teria te cortado. E o anjo confirma e fala assim com ela. E a Bíblia vai nos dizer que agora ele retorna até o rei, e por diversas oportunidades ele começa a querer amaldiçoar um povo que já é abençoado. Presta atenção em o que Deus está querendo dizer para você aqui nessa noite. Por diversos lugares, o rei Baraque começa a levar Balaão em vários lugares, e ele começa a posicionar o profeta em vários lugares. Amaldiçoa daqui, amaldiçoa dali, amaldiçoa daqui, amaldiçoa dali. E Deus fala através do profeta, eu não posso amaldiçoar quem o Senhor já abençoou. É povo bendito, é nação escolhida, é povo meu. Eu não tenho autoridade para amaldiçoar se Deus não mandou. Olha que profundo. E a Bíblia vai dizer que então, é aqui que eu quero chegar com você, ele dá certo caminho para esse rei. Nós não podemos amaldiçoar este povo, não tem como amaldiçoar ele, só existe uma forma de fazer esse povo ser maldito. Ele falou como? Faça o povo pecar. Como assim? As suas mulheres são as mais belas. Apresenta essas mulheres aos homens daquela tribo. Eles serão encantados e eles serão levados às concupiscências dos olhos. E ali eles passarão a errar. Ei, Deus está dando uma palavra de ordem para você aqui nessa noite. O que Deus já liberou a teu respeito, homem nenhum tem o poder de mudar. Mas o adversário, sabendo da minha e da tua fraqueza, ele vai plantar dúvidas e situações para fazer com que eu e você se incline para algo errado, a ponto da bênção que está sendo liberada ser retida, e nós não recebemos de Deus aquilo que ele já tem liberado sobre nós, porque os nossos comportamentos não condizeram com aquilo que Deus reservou para nós. A verdade é, as palavras que saírem da tua boca têm muito poder e são sementes. Cuidado com aquilo que sai dos teus lábios. Aquilo que nós falamos, nós mesmos iremos colher. As palavras que nós produzimos, elas poderão gerar vida e poderão também gerar morte. Toma cuidado, porque nós seremos galardão daquilo que nós falamos. Nós receberemos a recompensa daquilo que nós produzimos. Então a Bíblia vai nos dizer que só amar o Senhor de lábio não vai ser suficiente. Tem que ter mudança de comportamento, tem que ter mudança de conduta, tem que ter palavras de sabedoria que saiam para a edificação da glória de Deus. Muitas vezes é melhor nós ficarmos em silêncio do que abrir a boca e falar demasiadamente e perder a bênção que o Senhor já tem colocado nas nossas mãos. Eu sei que talvez não é a palavra que você queria receber nessa noite, mas é
é uma palavra de despertamento para mim e para a tua vida. Eu estou falando isso porque o Senhor me confrontou dentro dessa palavra há um tempo atrás. E o Senhor tem me direcionado e falado dessa maneira. Dizer que me ama, Adriana, não basta. Cantar para mim não é o suficiente. Presta atenção. Eu sou um Deus de princípios. Eu sou um Deus que obedeço a voz daquele que está em obediência comigo. Está entendendo o que Deus está falando para você? O que fala em João 14? Aquele que me ama, ama os meus mandamentos. Como posso amar o meu Deus se nem a lei dele eu consigo meditar? Como posso amar, dizer que amo o meu Deus se não caminho na retidão que ele colocou para mim caminhar? Então quer dizer que eu estou falando errado? Sim, porque Deus olha mais as nossas condutas do que as nossas palavras. Paulo vai nos dizer, somos cartas abertas e carta escrita. Tem mais pessoas lendo a Bíblia que você prega no seu caminhar do que no teu falar. Então que a partir de hoje, as nossas caminhadas sejam referência para que alguém retorne aos caminhos do Senhor. Para que alguém veja a glória de Deus nos seus caminhos. Porque se o ano aceitável do Senhor chegou na tua vida, vai chegar na vida daquele que está olhando para você nessa noite. É muito sério o que Deus está falando para mim aqui nessa noite. A palavra do Senhor vai nos dizer, pastor, que quando o povo decide, amando do profeta, caminhar sobre essa trilha, abre uma brecha. E é aqui que eu quero entrar com você. O adversário, ele vai rodear nossas vidas por diversas vezes. E quando ele não encontrar em você nada, ele vai observar a tua fraqueza. É aonde você vai ser mais tentado, vai ser nela. É aonde você mais vai ser provado. É aonde ele vai colocar na tua frente a opção de você caminhar na bênção ou caminhar na maldição. O que você quer? Decide hoje. Deus coloca sobre nós, diante de nós, a bênção e a maldição. A Bíblia vai nos dizer que ele coloca por testemunha. O céu, as estrelas estão por testemunha. Que ele colocou diante de nós bênção e maldição. Escolhe o que você quer seguir. Você quer a bênção? Então obedeça a voz do seu Senhor. Mas se quer caminhar na desobediência, acompanhe, espere. Maldição te seguirá, te perseguirá. E lá em Deuteronômio 28, a partir do seu verso 15 em diante, está listado todas as maldições que cairão sobre a mim e sobre a tua vida. Mas as bênçãos estarão sobre a vida daqueles que obedecem a voz do Senhor. Eu escolhi obedecer a voz do meu Deus. Você escolheu a voz do Senhor para obedecer nessa noite. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para trazer um comportamento diferente. Deus falou para mim dessa maneira: Adriana, não basta me louvar com os lábios, não me ame mais com as suas palavras, porque sou eu, Deus, que olha o coração. A intenção do coração é mais importante do que a maneira como as palavras saem da tua boca. Com que propósito você vem na minha casa? Com que intenção você entra na minha presença? Com que motivação você sai diante desta chuva, num tempo difícil de luta? Adorar o nome do Senhor é para suas necessidades, então mudou hoje. Eu vim porque eu preciso do Senhor, a minha motivação é o meu Deus, sem Ele eu não vivo, sem Ele eu não respiro, o ar que eu respiro vem do meu Deus. As motivações têm que ser mudadas e as prioridades passarão a ser outras dentro do teu coração. Deus vai começar a colocar prioridades dentro do teu coração e um despertamento vai ser dado para você, a ponto de você caminhar dentro da tua casa e observar condutas que não agradam a Deus, comportamentos que não agradam a Deus, palavras que saem da tua boca que não agradam a Deus e que têm sido ferramentas para o diabo acusar a tua vida, acusar a tua família e impedir você de prosperar. Tem bênçãos que ficam retidas, porque não tem como a gente participar de algo muito maior, se nós ainda estamos perdendo nas coisas pequenas. Deus nunca vai deixar a gente entrar em um nível maior. Mas presta atenção, hoje Deus te selecionou. Deus trouxe você como alguém precioso da casa dele, para passar por essas portas de oração, para receber de Deus recompensa. E qual é a recompensa? É a minha palavra, é a verdade que liberta,
é a verdade que transforma, é a palavra que ela é tão viva, ela é tão eficaz, que ela consegue entrar nos lugares mais escuros da tua alma. Só ela tem o poder de vivificar o teu espírito. Só a palavra de Deus consegue ir nas áreas mais profundas da divisão de alma e de espírito. E só a palavra consegue discernir a intenção e os seus pensamentos. Só a palavra de Deus tem esse poder. Por isso o Senhor vai falar que a palavra, ela entra onde o psicólogo não entra, onde o melhor amigo não entra, aonde o melhor conselheiro não entra, aonde os pastores não entram, aonde a mãe, o pai, o amigo, não importa. Aonde ninguém consegue entrar, a palavra entra e ela traz transformação e ainda gera vida aí dentro de você. E hoje Deus vai, como o pastor falou, algo muito profundo. Estamos preparados para tantas as coisas, mas não estamos preparados para o retorno do rei. Não é assim? Mas deixa eu te falar uma coisa. Todas as bênçãos do Senhor estão atreladas à obediência. Se eu não for obediente, não tem como as bênçãos serem liberadas na sua vida. Não tem como. É necessário que a obediência seja a primícia da tua caminhada. Só que tem uma promessa que não depende de obediência. Qual promessa? Tem uma promessa que ela vai se cumprir independente da tua obediência. Se você obedecer, ele vem. Se você não obedecer, ele vem também. Está entendendo? Se você crê, Jesus vem. E se você não crê, Jesus vem também. Está entendendo que não depende de obediência? Ela vai ser cumprida, porque a palavra já foi liberada e ele já anunciou que voltaria. Portanto, Apocalipse 22:11 tem que se cumprir na nossa vida. Aquele que tiver mais limpo, se limpe mais. E aquele que tiver mais sujo, se suje mais. Porque o Senhor, ele sabe o dia e a hora que ele vai vir te encontrar. Mas nós não sabemos. Portanto, hoje, examine, pois, o homem a si mesmo. E veja se os teus caminhos agradam a Deus. Vê se os teus caminhos estão condizentes com aquilo que Deus quer que você faça. Portanto, a Bíblia vai nos dizer que ele sonda os nossos pensamentos, e antes das palavras saírem da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Ele conhece o teu coração, ele já sabe o que você veio falar com ele. Mas olha, ele fala assim, o salmista: vê se há em mim algum caminho mau, e me leva para o caminho da verdade, me leva para o caminho da justiça, porque as veredas do Senhor são retas, são justas, e ele te leva para um caminho certo. Está entendendo o que Deus está falando para você aqui nessa noite? Eu preciso despertar o meu entendimento, e os meus comportamentos têm que passar a ser outro. Não é só assim, Adriana, eu mentia e eu parei. Não, não é só isso. Eu mentia, parei de mentir e agora eu falo a verdade. Eu roubava, parei de roubar e agora eu trabalho. Tá entendendo? Eu desrespeitava, parei de desrespeitar e agora eu honro. Tá entendendo o que Deus está falando para você? Não é só parar, é uma mudança de comportamento que tem que ser gerada de dentro para fora. E por que o ano aceitável chega para uns e para outros não? Porque os meus comportamentos vão dizer quem eu sou. Deus está falando muito de comportamento para a igreja, porque Deus sabe aonde a igreja precisa ser reeducada, realinhada, colocada de volta no prumo, para que a glória dele se manifeste de uma totalidade e uma plenitude seja liberada para você. Está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Adriana, o que eu preciso? Mudar os meus comportamentos, rever as minhas ações, mudar as minhas palavras, voltar à origem, entender que se eu não retornar ao início, eu vou me perder no caminho. A Bíblia vai nos dizer que o amor de muitos se esfriou, mas não de todos. Ainda tem pessoas que amam a Cristo de verdade, ainda estão esperando Ele, ansiando pelo teu retorno, buscando pela tua vontade, para que a vontade dEle se cumpra na minha e na tua vida. Portanto, se você olha para a tua casa e não vê um filho liberto, um pai liberto, uma mãe, calma, o ano aceitável do Senhor já está sobre você, Ele vai se estender à tua descendência, à tua família, e calma, espera no Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Não é fácil, Adriana, não é fácil, nem vai ser fácil, porque reeducar aquilo que nós estamos acostumados a fazer, exige de nós renúncia. E eu vim aqui trazer uma verdade para você. Por todas as vezes que você pensar em recuar, ou as suas velhas práticas voltarem na tua porta, olhe para a cruz.
Olhe para aquele que pagou um preço pela minha e pela tua vida. Olha para aquele que tem o poder de trazer você de volta à origem que Ele quer que você e eu façamos. A Bíblia vai nos dizer, pastor, olha só, que o povo de Deus perecia porque lhe faltava conhecimento. E quando ele escreve, o livro de Oséias 4:6, ele fala assim: o meu povo perece porque lhe faltam o conhecimento. E essa palavra de alerta que Deus dá, através do profeta, ele fala isso, ele não está dizendo para o povo, ele fala isso para os sacerdotes, pastor. Ele fala para nós, os ministros. Sabe por que meu povo está perecendo? Porque lhe falta um conhecimento. Então ele chama a atenção da gente, o sacerdote, e fala assim: instrua o povo. Dá direção, dá caminho, dá alimento sólido, dá instrução da verdade. E se mesmo assim ele se desviar, ninguém vai poder falar: eu não sabia. Eu errei sabendo da verdade. Eu escolhi desobedecer. Está entendendo o que Deus está falando para você aqui nessa noite? Um alimento sólido vai descer sobre a tua vida. Um alimento que vai nutrir as tuas necessidades, a ponto de você sair daqui tão fortalecido no Senhor, tão revestido no Senhor, a ponto de você não atribuir mais a ninguém o motivo das tuas falhas, a ponto de você olhar para você mesmo e falar: eu falhei, eu errei, eu pequei, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, eu deveria ter caminhado dessa maneira. Porque quando a gente é caminhado pela verdade, um espelho é colocado na nossa frente, e Deus levanta um homem de um fracasso, mas não vai levantar o homem de uma desculpa. Está entendendo o que Deus está falando? Porque depois que a desculpa foi dada, todo mundo erra, não é assim? Calma. Assumir os erros é a atitude mais nobre que um homem pode ter e uma mulher pode ter diante de Deus. Não terceirize a tua responsabilidade. Assuma as tuas consequências e Deus vai reescrever uma nova história para você. Quantas vezes Davi caiu? Quantas vezes Davi foi homem para assumir diante de Deus as falhas que ele cometeu? E quantos de nós não chega na presença de Deus e não consegue assumir? Não assumir para Deus aquilo que fez. Eu não sei por que Deus está insistindo em falar isso, mas Deus sabe por quê. Porque Deus quer lapidar o seu caráter. Deus quer lapidar a tua caminhada com Ele. Sabe por quê? O diabo não vai mais poder olhar para você e falar: olha, ela fazia isso, ele fazia isso, porque do teu passado Deus não lembra mais. Não é assim? Eis que do teu passado eu não me lembro mais, e agora as coisas novas lhe serão apresentadas. O Senhor faz nova todas as coisas. Não é assim que Deus escreve para mim e para você? Portanto, não fique no passado e nem contabilize aquilo que não deu certo. Deus está apresentando para você uma nova possibilidade. E agora um novo caminho vai ser trilhado se você quiser obedecer à voz do seu Deus. Você quer receber de Deus caminho? Quer receber de Deus direção? A Bíblia vai dizer dessa maneira, presta atenção: o meu cajado, a minha vara e o meu cajado te consola. Ele é o único que bate ensinando, é o único que corrige colocando de pé. Ele é o único que consegue nos trazer de volta à essência sem nos tirar do propósito, porque Ele é Deus. E as palavras que Ele produz em nós são palavras de vida eterna. Então para quem iremos nós? Para quem iremos nós? É o Senhor quem tem palavras de vida. Não temos para onde ir, não temos a quem seguir se não for Ele, se não vier dele, nada podemos fazer. Então, se você está achando-se perdido no meio dessa rota, Deus está te dando um caminho de conversão. Conversão. O que é conversão, Adriana? A Bíblia vai nos dizer que John Wesley falou dessa seguinte maneira, presta bem atenção: a conversão, a conversão vai te tirar do mundo e vai te trazer para dentro do caminho de Deus. Mas a santificação, ela vai tirar todo mundo que está dentro de você aqui dentro da igreja. Quando nós saímos do mundo e somos resgatados pelo Senhor, Ele nos tira, Ele nos converge de um caminho que nós estávamos seguindo, e Ele nos coloca dentro da casa dEle. Só que a gente entra na casa do Senhor cheio de vícios, de manias e de coisas que o mundo nos deu.
E agora um processo de santificação é liberado para nós, aonde o mundo é retirado de nós. Aonde essas coisas que nós trouxemos de lá é arrancado de nós, à medida que nós caminhamos em santificação com Ele. Por isso que bondade não te leva para o céu, misericórdia não te leva para o céu. Fazer cara de dó piorou. O que te faz ver a face do seu Deus é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então todos os dias Ele tira algo de nós e coloca algo dele em nós, e por isso caminhamos de glória em glória, caminhamos com Cristo de glória em glória, até sermos criatura perfeita, estatura perfeita de Cristo. Está entendendo o que Deus está falando para você aqui nessa noite? A palavra de ordem para este ano ser diferente, esses anos proféticos, que esses meses, esses dias que simbolizam meses que Deus vai liberar sobre a minha vida e sobre a tua vida, vai depender muito de como eu e você nos comportaremos diante da verdade dos olhos do nosso Deus. Portanto, examine agora a sua vida, vê se há algum caminho mau aí dentro, e pede para que o Senhor te leve para o caminho da verdade, porque é Ele quem vai te conduzir em pastos verdejantes, e Ele vai trazer a verdade revelada para o teu coração. O ano aceitável do Senhor foi um ano de libertação, aonde muitas pessoas que estavam cativos passaram a ser libertos, pessoas que haviam perdidos passaram a ser restituídos. Olha o que Deus tem para a sua vida: restauração, libertação, alegria contínua, eterna, é o que o Senhor tem reservado para você. E o adversário, sabendo disso, planta dúvida no teu coração, porque se a dúvida entrar aí dentro, ainda que Deus fale, não concretiza, porque você duvidou no teu coração. Está entendendo? Então arranca a dúvida e põe a certeza aí dentro, porque a palavra já foi liberada sobre você. Os seus comportamentos dirão para onde você vai. As palavras que você produz falarão mais sobre aquilo que você vai receber. Portanto, ande em santificação com Deus, e na hora que as palavras vierem para te fazer perder, o Espírito Santo vai pôr a mão da sua boca. Olha o que Deus está falando para mim. Não estranhe se na hora da contenda, da confusão, você se silenciar. Muitos vão te chamar de frouxo e de covarde, mas quem cala sempre vence. E Deus está falando para você: fica aí em silêncio, porque é eu que vou te justificar no meio dessa situação. As tuas obras falarão por mim e por você. Deus nos conhece pelas obras, é pelos frutos que nós produzimos. Eu falar que conheço Jesus não me dá acesso ao reino dele. É Ele que tem que me conhecer, que me faz ser merecedor de entrar nos átrios e viver a plenitude dele. O fato de eu conhecer a pastora Cássia não me dá acesso à casa dela se ela não me convidar. Estou errado, gente? O fato de eu conhecer o pastor Leandro, com perdão, pastor, mas não me dá acesso à residência do pastor se eu não receber dele um convite. É assim, não é? Muitos conhecem Jesus, mas só vai entrar quem ele conhecer. Quem ele conhecer. Cristo te conhece? Se ele te conhece, então você é bendito dele. Está entendendo? As tuas obras produzirão mais e falarão mais do que o que você mesmo fala. Deixe que as suas obras te justifiquem. Deixe que aquilo que você produz para Ele seja o teu galardão. Está entendendo o que Deus está falando para você aqui nessa noite? É direcionamento que Deus quer. É uma palavra de acerto, de direcionamento. Pode até ser um pouco de confronto, mas é Deus colocando você de volta à origem. Porque caminhamos com Cristo, irmã, e adquirimos muitos hábitos. O povo de Deus vivia errando, caindo na idolatria, pecando, e Deus, pela misericórdia, sempre resgatando. Nós não somos diferentes, mas hoje Ele está te dando uma oportunidade, e me trouxe como porta-voz da vida dele, da boca dele, para falar para alguém que está aqui nessa noite: a mudança só vai bater na tua porta quando você começar a mudar primeiro. Não terceirize a mudança do irmão. A mudança começa em nós. Nós somos a mudança que nós precisamos no mundo. Não é assim? Lembra que eu falei? Deus vai levantar o homem sempre de um fracasso, mas nunca vai levantar de uma desculpa.
Presta atenção e penere isso e guarde isso no teu coração. Não terceirize as responsabilidades para os demais. Assuma as tuas responsabilidades. E diante de Deus, aquilo que estiver errado, o Senhor e você, o Senhor vai colocar tudo no lugar. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Abra o seu entendimento. Essa palavra vai arder no teu coração. Porque ela tem que gerar mudança. A palavra não basta ser boa, ela tem que gerar em mim mudança de comportamento. Quando eu li essa palavra ardeu, eu chorei, eu recebi de Deus libertação na alma. A ponto de eu falar, Deus, isso é verdade. Meu Deus, há quanto tempo eu estou errando nisso, falhando nisso? Porque quem olha para nós acha que nós não erramos, não falhamos, não pecamos. Mas a palavra, ela coloca um espelho na nossa cara e fala, olha o quão errado você é. E olha o quão a minha misericórdia te encontra, te dando mais uma oportunidade. Então se sinta privilegiado do Senhor nessa noite, a receber dele misericórdia, para fazer diferente e melhor. A partir de amanhã, Deus, a partir de agora, eu vou chegar na minha casa. Se eu discutir com meu marido por besteira, eu vou me silenciar. Porque agora as minhas ações vai falar mais do que as minhas palavras. Não é assim? Deus vai começar a produzir em nós frutos de arrependimento, frutos de transformação, a ponto de olharem para nós e falar, onde você congrega, irmã? Onde você vai? Qual é a casa que você recebe de Deus o alimento? Eu preciso receber de Deus isso, porque eu estou vendo em você essa transformação, e ela está gerando em mim algo novo, algo transformador está nascendo em mim, porque em você eu vi transformação. E é isso que Deus está reservando para você aqui nessa noite. A palavra, ela não vai voltar vazia. Ela encontrou um endereço, ela encontrou um coração, ela encontrou um alvo, ela encontrou alguém, e ela vai trazer resultados, ela vai trazer vida, e vida em abundância, desde que eu e você escolhamos obedecer. Quem quer obedecer? Então esteja disposto a renunciar. Porque renúncia dói, mas também te leva para o Calvário, te coloca mais perto dele. Está entendendo? Ninguém vai querer sair da sua zona de conforto. Por isso, a tempestade, ela bate na tua porta, mas ela revela em quem você está firmado. Quando os tempos difíceis se encontrar aí na sua casa, calma, é Deus mostrando para você em quem você está firmado. Quais são os teus alicerces, os teus fundamentos? Em quem você está aliançado? Em quem você tem depositado a sua fé? Em você mesmo? Ou na mão do seu Deus? Porque os ouvidos deles não estão cravados que não possa te ouvir, e nem a mão dele não está encolhida para que ele não possa te abençoar. Deus te ouve, Deus te vê, e ele libera bênção sobre a tua vida, desde que eu e você caminhemos em retidão com ele. Escolha obedecer o Senhor nessa noite, escolha ouvir a voz do Senhor nessa noite, ainda que doa, ainda que sangra, ainda que as pessoas olhem para você e te rejeitem, não importa. Deus tem recompensa para a tua história. A libertação que ele tem para você alcança a tua família, alcança a tua descendência. Presta atenção, a palavra do Senhor vai nos dizer que a bênção, pastor, a maldição, ele visita a iniquidade dos pais no filho até a 4ª geração. Se eu falho, presta atenção, e aqui eu quero chegar com você. Se eu falho e os meus comportamentos não condizem com a palavra, o final desse comportamento vai gerar uma consequência, certo? Se os meus filhos vendo este comportamento reproduzir repetitivamente, o mesmo final que eu tive, ele também vai ter. E assim vai ser por sucessivamente. E muitos vão dizer que isso é uma maldição hereditária. Mas são comportamentos que se repetem e que terminam da mesma maneira. É um demônio que começa a agir de uma maneira e ele começa a ter pontos de acesso para agir nas descendências que virão, porque os comportamentos se tornam repetitivos. Mas a partir do momento que alguém da sua casa levanta a mão e fala, Jesus Cristo é o meu Senhor, essa sequência repetitiva de demônios que agiam na tua casa perdem a força.
E eles não podem mais dar sequência naquilo que eles vinham fazendo. Então, se de repente o meu avô morreu de uma maneira, meu pai morreu de uma maneira, mas eu aceitei Jesus. Então, em mim, uma nova linhagem começa, uma nova caminhada é liberada, tá entendendo? Então, aquela maldição que seguia a minha família é quebrada. E a Bíblia vai dizer que as bênçãos é até 1000 gerações. Então, o que você está gerando em Deus aqui hoje, vai alcançar até 1000 gerações. Está entendendo o que Deus está falando para você? Não é só sobre você, é sobre aqueles que virão, as descendências que virão após você. Um ato que você dá para Deus hoje, vai gerar resultados para suas gerações futuras. Vocês nem estarão mais aqui, mas produzirão ainda frutos de transformação nas gerações que ainda virão. Só porque você decidiu levantar a mão e escolheu caminhar com Cristo, agora uma nova criatura é. Está entendendo o que Deus está falando para você? A importância que você tem de mudar os seus comportamentos. Então não venha me dizer que o inimigo tinha acesso à tua história. Não. Os seus comportamentos davam acesso para ele entrar. Hoje Deus está dando uma chave para você aqui nessa noite. Você vai mudar esse comportamento quando você chegar na tua casa. Vai haver uma transformação de dentro para fora. E a Bíblia fala que essa maldição era para aqueles que odiavam a Deus. Então quer dizer que se eu confesso Cristo, isso é quebrado? É quebrado. E agora? Um novo ciclo passa a ser liberado na minha caminhada. Está entendendo o que Deus está falando para você aqui? A importância de você mudar os seus comportamentos e o que ele vai gerar nas suas gerações que virão? Então muda hoje, escolha hoje obedecer a voz do seu Deus. E um novo comportamento vai ser dado a você, a ponto disso refletir nas gerações que virão depois de você. Amém? Quantos aqui estão entendendo o que Deus está falando? Pega isso, guarda, escreve na tábua do teu coração. E quando você vê que vai pecar contra Cristo, lembra dessa palavra. Lembra deste momento. Ei, eu tenho colocado diante de você a bênção e a maldição. O que você quer? Escolha hoje, decida hoje. Porque você vai ter uma nuvem de testemunha que te cerca. Ninguém vai poder falar, eu não sabia. Deus te deu a opção de escolha. O caminho quem trilhou foi você. Hoje, Deus está dando uma direção estratégica para a sua caminhada. Você vai sair desse culto diferente. O teu entendimento vai abrir, vai explanar de uma maneira tão radical, a ponto de você falar, Deus, daquele dia para frente, tudo que eu produzia que era errado, não é eu que vou falar, é o Espírito Santo que vai te conduzir. É Ele que vai falar o que não agrada e vai mudar em você aquilo que não agrada a Ele. Então não é ninguém que vai apontar, é Deus que vai mostrar para você, porque agora você está se examinando. Cada um está vendo aonde tropeçou e aonde pode ser melhor e aonde vai produzir coisas melhores. Amém? É ano aceitável do Senhor. Não tem como eu receber coisas novas fazendo coisas repetidas. Não tem como o novo de Deus chegar na minha vida se o velho ainda permanece na minha casa. Os velhos hábitos ainda batem na minha porta. Não tem como Deus te levar para um nível maior se ainda você continua olhando para trás. Olha para a mulher de Ló. Enquanto ela olhava para trás, ela virou estátua. Presta atenção, quem anda olhando para trás não reconhece o que vem pela frente. Tem tantas coisas novas sendo apresentadas e a gente fica como? Olhando para aquilo que não deu certo, olhando para aquilo que não aconteceu. A gente anda mais olhando para trás do que enxergando a frente. E Deus falou comigo hoje à tarde, pastor, dessa maneira. Um tempo de ansiedade foi liberado sobre a terra. E Satanás não está respeitando homem, mulher, criança. Ele não respeita. Ele não respeita. E muitos de nós têm sofrido pela ansiedade. Conversei isso com a Ângela hoje. A ansiedade tem roubado muito a gente, porque a ansiedade te coloca no futuro. E ela rouba o teu presente. Então você vive mais em busca das coisas que ainda vão acontecer e não consegue mais nem agradecer a Deus sobre aquilo que já está na sua mão. Você está sendo roubado no seu presente. Você não desfruta mais da mesa colocada com o pai, a mãe e os filhos.
Você não desfruta mais de uma presença na sala onde a televisão é desligada, o celular é colocado do canto e vocês passam a conversar sobre qualquer assunto. Filhos estão se tornando estranhos dentro de casa. Pais estão se tornando inimigos dos seus filhos dentro da própria casa. E uma onda de ansiedade tem invadido muitas pessoas. E está roubando um tempo precioso que Deus tem dado para você. O passado eu não mudo, o futuro a Deus pertence, mas o presente já é um presente. Desfrute do agora, deste momento. Ele é único, daqui a pouco ele se torna passado. Presta atenção e você não vai mudar mais. Mas você tem a chance de reescrever uma nova história mudando hoje, o teu presente hoje, agora. Está entendendo o que Deus está falando? Não deixe o adversário roubar o tempo, porque se ele rouba o tempo, ele rouba a oração, ele rouba a comunhão, ele rouba a sua atenção e ele rouba a sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Está entendendo o que Deus está falando aqui para você? A ansiedade não vai te matar. A depressão também não vai te paralisar. A palavra de derrota que bateu lá na sua porta, falando que você não vai vencer, é mentira do diabo. Presta atenção, eu consigo ouvir mais a verdade, mais a mentira do diabo do que a verdade de Deus. Eu dou mais vazão ao que o diabo falou que a minha família não vai ter, do que aquilo que Deus já liberou sobre a minha casa. Ei, é você e a sua família que servirão ao Senhor. Essa palavra é uma profecia que já foi liberada, já está na sua vida, então não duvide. E o adversário, sabendo disso, coloca situações contrárias para você duvidar do que Deus já liberou. Então hoje, Deus está falando para alguém aqui nessa noite. A depressão, a ansiedade, a crise de ansiedade, o suicídio, o espírito de morte, o espírito de enfermidade que tem assolado pessoas, a ponto dela ficar paralisada, está sendo neutralizada aqui, nessa noite. Porque Deus está liberando uma nova unção sobre este lugar. Uma unção que vai despedaçar todo o jugo de escravidão que o diabo colocou na sua história. Então até ontem ele te aprisionou em alguma área. Hoje você vai devolver para Deus e tirar da mão do diabo o controle que ele tinha na tua história. Hoje você vai devolver para Deus e a tua oração tem que mudar. Muda a oração, fala para Deus: Senhor, eu tiro da mão do diabo toda a legalidade que um dia eu entreguei a ele e coloco na mão do meu Deus o governo da minha vida, porque é ele quem vai reger as minhas famílias. Amém? Quantos aqui estão entendendo? Vamos se colocar de pé nessa noite?